Oi pessoal, Marcelo, estou de volta aqui para a gente fazer agora o segundo vídeo da terceira aula da nossa quarta unidade. E aí eu queria já começar mostrando para vocês aqui no nosso slide esse diagrama que vai falar sobre cooperação e colaboração em escrita na web. A gente viu na aula passada a diferença entre cooperação e colaboração. E a gente pode ter a falsa sensação de que isso são tarefas escolares ou coisas assim acadêmicas ou só na Wikipédia, e não é, isso é uma coisa que acontece o tempo todo. A diferença é que você tem cooperação e colaboração acontecendo de modo formal ou informal, e também você tem, às vezes, com um objetivo definido, como a gente vai propor aqui, que você trabalhe com seus alunos, né, no caso do ensino de idiomas, ou na base do acaso ou da oportunidade. Eu dei um exemplo no vídeo anterior sobre aparecer na Wikipédia uma referência a uma cidade para a qual não tem um verbete e as pessoas fazerem aquele verbete, por exemplo, né? Então aí você tem exemplos interessantes, né? Uma das formas de produzagem mais bacanas para quem trabalha com ensino de línguas, na minha opinião, é o fanfic, né? O fanfic, os fãs de uma determinada franquia, de um determinado universo ficcional, ou às vezes hoje tem fanfics que misturam até coisas reais, fazem romances do Donald Trump com a Dilma, mas em geral vocês são fãs de algum tipo de franquia que acham brechas naquela história e continuam a narrativa do seu ponto de vista, né? Explorando oportunidades de ampliar, aprofundar, às vezes até de transgredir aquela narrativa, né? Então, é informal porque são fãs que estão escrevendo, ninguém está pagando para isso, não estão fazendo isso porque o professor ou o chefe mandou, mas é formal, o objetivo é definido, né? Então, eu estou lá para continuar expandindo o universo ficcional do qual eu sou fã. Eu podia ter também uma colaboração informal, mas que ao acaso ou na base da oportunidade, ou seja, eu não tenho uma estrutura preparada da qual eu vou tirar oportunidades, né? Eu recebi, por exemplo, eu tenho um blog, eu vi um post de determinado blog que tem a ver com determinada conversa que eu estou tendo com os leitores do meu blog, então eu pego e reblogo esse post, né? Voluntariamente ou não, a pessoa que escreveu esse post que eu rebloguei está colaborando ou cooperando comigo, e eu fiz isso porque apareceu a oportunidade e sem ter combinado com ninguém, sem ninguém estar supervisionando. Por outro lado, eu posso fazer essas coisas formalmente, né? Então, vou dar o exemplo do nosso curso, né? A gente trabalhou com uma suíte de colaboração em que a gente tinha estruturas conceituais, currículo do curso, etc. E a equipe do curso foi, ao longo do tempo, trabalhando nesse ambiente, interagindo, e a gente tinha fases planejadas, setores desse ambiente destinados a repositórios de mídias específicas, de materiais específicos, de textos específicos, né? E não só é formal, como tinha um objetivo definido. Nas grandes empresas, isso acontece muitas vezes com várias pessoas trabalhando em vários países, né? Pessoas que tocam o mesmo projeto sem nunca ter se visto pessoalmente, usando esse tipo de colaboração e fazendo isso de forma competente, que é muito importante, né? E, finalmente, você pode ter espaços formais de colaboração em que as coisas não estão determinadas, mas assim, aproveita-se a oportunidade que acontece. Então, por exemplo, o jornalismo cidadão, né? Existe o jornal, o blog que serve como jornal de uma determinada comunidade, que as pessoas trabalham como voluntárias, né? Mas não estão ali para brincadeira, e o cara acabou de ver um assalto, uma briga, alguma coisa, abriu um buraco, caiu um ônibus, e ele tira essa foto e manda para o pessoal do jornal, né? Está colaborando para fazer aquilo acontecer. É oportunidade, porque ninguém fica esperando o ônibus cair, né? E é formal, mesmo não sendo empresarial. Então, também tirar essa diferença, e nem escolar, né? Então, a gente pode pegar, se a gente estiver fazendo isso na escola, e passear por esses quatro quadrantes, né? Você pode ter projetos fechados, que valem avaliação, etc, etc. Você pode abrir espaços, né, de colaboração ao acaso. Você pode simplesmente não atrapalhar se você perceber que está surgindo um espaço informal
de colaboração em que as pessoas usam oportunidades para trazer coisas que têm a ver com aquela aprendizagem ou para produzir elementos midiáticos que são interessantes, que estão propiciando essa aprendizagem, né? Ou você pode criar, digamos assim, o que seria algo como a Wikipédia, quer dizer, se os seus alunos têm um ideal, têm afinidade em torno de um tema, você pode dar o suporte e permitir que eles criem isso de baixo para cima. O que é fundamental para que aconteça a colaboração? Ou como a gente pode definir, né, a infraestrutura da colaboração? A gente precisa de um software social. No passado já foi um hardware social, ou pode continuar sendo, né? Se você tem na sua escola uma sala de projetos, por exemplo, já com armários e tal, já seria um hardware social para brincar, né? Mas o software social é um tipo de programa que vai te permitir trabalhar com essa tríade, que eu vou pedir para você olhar no slide. Você precisa ter ferramentas ou funções de comunicação, funções de coordenação e funções de cooperação. E claro que essas coisas estão interligadas, né? Então, se alguém está responsável por uma tarefa e quer que o outro coopere nessa tarefa, eles precisam se comunicar. Se alguém quer se engajar numa tarefa, ele precisa saber qual é a tarefa, quem é que está coordenando e se comunicar com ele, né? E o que é fundamental? Que no meio disso tudo tem que haver percepção do outro, né? Eu tenho que ver a atividade do outro funcionando. Então, bons softwares sociais, eles te permitem ver as outras pessoas atuando, mesmo que você não veja as pessoas em si, né? Se você não tem isso no software social que você está usando, você pode criar isso associando outras mídias, como, por exemplo, algumas daquelas opções que o Rodrigo explicou na nossa segunda aula, né? O que você precisa, então, ter claro quando você vai escolher o seu software social? Para que ele vai servir, né? Ele vai ser a maneira de operacionalizar 4 coisas: estratégias, papéis, formas de controle e tipos de atividade. Quando eu falo formas de controle, não é controle no sentido de policiamento, mas no sentido de como você controla um projeto em andamento. Tal coisa tem que ficar pronta antes daquela coisa, para outra coisa funcionar, já está pronta, não está pronta, quando vai ficar pronto. Então o software deve te permitir fazer isso, né? A questão dos papéis, você deve poder atribuir papéis diferentes para usuários diferentes. Então, vamos pegar o exemplo da Wikipédia. Eu posso ir lá e simplesmente preencher ou completar um verbete. Mas se eu fizer um vandalismo, vai ter alguém que tem um papel acima do meu, né, que vai poder deletar o que eu fiz. Ele está vigiando. Eu não tenho esse papel. Meu papel é colaborar. Se eu colaborar bem, está tudo certo. Se eu colaborar errado, ele pode excluir, mas eu não posso excluir o que ele faz, né? Se eu estou percebendo que está tendo muita briga entre as pessoas, muita discussão boba em torno de determinados verbetes, né? Eu posso lançar a mão de uma pessoa que está num outro papel de supervisor, por exemplo, que diz quem tem razão, quem não tem razão, etc, etc e tal. Ou seja, esse software tem que te dar essa possibilidade de separar quem é colaborador, quem é administrador, quem é professor, quem é diretor, etc, etc e tal. Mesmo nas, digamos, brincadeiras que os jovens fazem, existe isso, né? Você tem, por exemplo, em mundos de fantasia, tem um cara que é o God, que na verdade é o cara que tem a chave lá em cima, a permissão mais alta, que pode fazer tudo que os outros não podem, né? A ideia de estratégia é você pensar como você vai chegar nesse objetivo, né? O que nós vamos fazer e como vamos chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, vamos fazer um livro, cada um vai escrever um capítulo. Qual é essa estratégia? As pessoas vão escolher, não vão escolher, a gente vai fazer paráfrases de livros que já tem na nossa língua, né? E o seu software social, ele tem que ser permeável a essas estratégias. Ele não pode te amarrar tanto que você não consiga fazer do jeito que você quer, tá certo? Finalmente, você tem a questão das atividades. Você tem um objetivo de longo prazo, que o software deve suportar, mas você deve poder quebrar esse objetivo em metas mais curtas, atividades mais curtas e de vários tipos, né, que ele deve permitir que aconteçam sem que uma atrapalhe a outra. Então, por exemplo, você pode ter a atividade de estou escrevendo um texto e alguém está comentando, criticando, alguém está revisando e alguém está ilustrando, e essas coisas serem feitas ao mesmo tempo, sendo que você pode recuperar
versões anteriores de cada mudança que cada um deles fez, né? Com isso você consegue distribuir as atividades de modo super flexível, né? Bom, vamos dar uma pausa agora, a gente volta no terceiro vídeo, continuando a falar sobre colaboração.